Fala galera, eu sou o pastor Renato e nós estamos aqui para mais um momento de reflexão. A reflexão de hoje vamos pegar por base Atos dos Apóstolos no capítulo 14. E nós vamos falar um pouco aí sobre um tema que talvez algumas pessoas vão pesar em mim dessa vez. Mas é a idolatria evangélica. Vamos lá. No 14:8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O 3, continuando. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejava oferecer-lhes sacrifício. Eles queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isso? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifícios. Em algumas versões diz que eles tiveram dificuldades para poder evitar que essas pessoas fizessem esse sacrifício. O fato aqui, observando as atitudes de Barnabé e Paulo, quer dizer o quê? Eles tentaram com veemência, tiveram uma atitude e dificuldades para poder fazer com que aquelas pessoas não o adorassem, deixando para eles dizendo: olha, nós somos homens como vocês. Nós carecemos da graça de Deus assim como vocês. Nós queremos que vocês se convertam dos seus maus caminhos e se convertam ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Hoje parece que já não rola muito desse jeito. Na verdade, hoje nós vivemos uma época em que já não se sabe mais o que é cristianismo e o que é mundanismo. Porque as mesmas práticas que existem no mundo, né, no mundo secular, hoje existe no meio cristão evangélico. A mesma forma como é divulgado um cantor do mundo secular, também nós divulgamos hoje o cantor evangélico. Ao ponto de nós chegarmos e dizer: olha, fulano de tal vai cantar em tal igreja. Ah, então vai lotar. Esquisito isso, né? A pessoa chega e fala: olha, tal pregador vai estar em tal igreja, então eu vou porque eu quero vê-lo, eu quero ver o agir de Deus. É esquisito esse tipo de coisa, porque o fato de eu ir para a igreja deveria ser para adorar a Deus e não para ver alguém. O principal foco deveria ser o Evangelho, assim como Paulo e Barnabé falam: olha, nós estamos dizendo essas coisas para que vocês se convertam ao Deus vivo. E não se convertam ao Paulo, ao Barnabé. Não se convertam a esta igreja, não se convertam a esse ministério. Se convertam ao Deus vivo. A igreja é um local onde nós vamos adorar em comunhão com os irmãos, adorar a Deus. É onde nós vamos para aprender a palavra de Deus, para aprender o que é que Deus espera de mim agora como um cristão. Mas nós resolvemos fazermos eventos extraordinários, coisas maravilhosas,
colocamos, deixamos uma vaga especial. Tudo bem que isso é para facilitar, mas são homens como eu e como você. São pessoas que dependem e carecem da graça de Deus, assim como você e eu. Nós estamos idolatrando homens, idolatrando líderes religiosos, achando que eles são infalíveis. Igrejas inteiras seguem líderes religiosos e quando descobrem que aquele cara não é infalível e que ele pecou ou errou, toda uma igreja, pessoas que se espelham naquele líder de louvor, esquecendo que ele é um humano, esquecendo que ele tem falha também, e se atentam para ele quando descobrem que ele teve uma falha, saem da igreja, saem da presença de Deus, porque estamos idolatrando pessoas, estamos deixando como Jesus, Deus, como secundários à nossa vida. Ao contrário, eles deveriam ter primazia na minha vida e na sua vida. Condenamos as práticas de outras religiões, mas hoje nós temos feito a mesma coisa, só que de uma maneira mais sutil. Inserimos festas dentro do nosso, vamos dizer assim, do nosso meio evangélico, festas que em outras ocasiões nós condenávamos. Hoje você passa na frente de uma igreja cristã evangélica, você não sabe se aquilo é uma igreja ou se é uma balada. E aí usamos um argumento ridículo de que nós estamos usando a ferramenta que o jovem precisa. O jovem precisa de Jesus, meu querido. O jovem precisa ser alicerçado na palavra de Deus. Você consegue imaginar os apóstolos vai ter uma rave em Jerusalém? Pô, eu acho que o mais próximo de uma rave em Jerusalém foi o Pentecoste. A gente precisa parar com isso, cara. Senão daqui a pouco vão começar a falar que a maconha é natural e que vamos colocar ela dentro da igreja para poder trazer jovem que usa maconha. Aí você pode falar assim, nossa pastor, mas isso é loucura. Não é não, cara. Porque pode ser que hoje seja loucura, mas daqui 10 anos, do jeito que a igreja caminha, não demora. Eu acredito que não vai demorar muito. Eu me converti tem 11 anos. E de lá pra cá, muita coisa que está tendo dentro da igreja hoje em dia eram coisas que eram condenáveis. Músicos que vivem em adultério e continuam louvando. Pessoas que não têm compromisso com Deus e continuam na liderança da igreja. Tantas outras coisas. Mas nós queremos, no nosso senso de religiosidade, apontar o nosso dedo para os outros. Olha pro seu teto de vidro, cara. A gente precisa se ligar com essas coisas, sabe? O músico, ele é famoso porque você e eu fazemos isso, mas não quer dizer que ele seja mais santo do que eu, mais santo do que você. Porque ele também precisa da graça de Deus. Então para com isso. Tirar fotinha, autógrafo, colocar num quadro na parede, põe no Facebook. As pessoas têm que olhar para a sua vida, têm que olhar para a minha vida e enxergar Cristo. Eu li uma frase num livro ontem, eu não vou me lembrar direito, mas eu me lembro que quem falou foi Martinho Lutero, que dizia que você tem que ser a palavra. E se isso não está acontecendo, é porque você nunca permitiu que a palavra entrasse dentro do seu coração. Mais ou menos isso que ele fala. Então, cara, a gente precisa se ligar. Precisamos entender que o cristianismo é muito mais do que isso que nós temos vivido. Nós precisamos ir e pregar o evangelho, e viver o evangelho, mostrar para as pessoas que o evangelho é uma transformação. Que raio de conversão que é essa que hoje em dia a gente está tendo? Que a gente se converte ao cristianismo e traz uma pancada de bagagem do mundo, cara. E queremos procurar amparo na Bíblia. Para com isso. Para. Se converte. Deixa a palavra de Deus te transformar. Deixa a palavra de Deus mostrar onde estão os erros e vamos largar essa bagagem de pecado, essa bagagem de coisa ruim que só faz pesar o nosso fardo. Vamos pegar o fardo de Jesus, que é muito melhor e muito mais leve. E a hora que você e eu, nós conseguimos compreender esse amor de Cristo, aí vai ser muito mais fácil pregar o evangelho a toda criatura. Analise a sua vida. Tenha esse momento de reflexão. Veja se essa idolatria gospel não está inserido no seu cristianismo. Procure perceber esse tipo de coisa na sua vida. Faça como Paulo e Barnabé.
eu sou homem, eu preciso de Deus assim como vocês. Você que está ingressando no meio evangélico musical ou tem o desejo de pregar para grandes multidões, né? Tenha sempre isso em mente. Quem tem que aparecer não é a placa da tua igreja, quem tem que aparecer não é o teu nome, não é a tua cara estampada, entendeu? Maior do que tudo no cartaz, mas é Jesus na sua vida. Lembrando sempre quando o João fala que ele cresça e que eu diminua. Pense nisso. Que Deus abençoe você, uma ótima semana.